Então, eu quando eu acordo pela manhã, eu costumo ter um ritualzinho. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que esse negócio de você consumir notícias demais, em exagero, tá? Não tô falando de ficar ignorante, não. Mas você consumir notícias demais não ajuda muito na nossa ansiedade. Por quê? Porque nesse ritual matinal eu vou lá, escuto alguns podcasts. Eu escuto podcasts como, por exemplo, o Panorama CBN, né? O Primeiras Notícias com Frederico Goulart. Escuto também podcast da Folha, do Estadão, quando tem um tema interessante. Procuro ouvir um Mamilos da Vida, procuro ouvir vários podcasts, né, que trazem notícias assim acerca daquilo que está acontecendo. E um fenômeno que eu experiencio muito é que às vezes eu paro para pensar assim, gente, não é possível. Não é possível que eu tô ouvindo essas coisas, entendeu? Não é possível que realmente está acontecendo isso. Porque quando você é uma criança e você pega um livro de história para ler e você vê coisas como o fascismo, você vê alguns momentos da história, você tem um distanciamento temporal daquilo. E você acaba tendo também uma noção de que assim, ah não, naquela época as coisas eram diferentes, as pessoas pensavam de uma forma diferente, a cultura dessa sociedade ela era diferente. E a gente vê coisas muito semelhantes acontecendo agora, no nosso tempo, em que já é sabido que essas coisas são erradas, né? Eu até hesitei aqui agora em falar erradas, porque as pessoas estão com uma lógica de discurso tão complicada, para ser eufemista, porque é algo tão absurdo, é algo tão assim fora da casinha mesmo, que eu fico chocado. E as pessoas estão falando coisas absurdas com tanta convicção que às vezes a gente até fica duvidando, não é possível. Eu acho que os 5 anos de psicologia que eu fiz, pode ter alguma coisa que eu perdi. Dos 10 anos de experiência como psicólogo que eu tenho, tem alguma coisa que eu perdi aí. Não é possível que essas pessoas estão falando isso com uma convicção assim tão espantosa, mentindo muitas das vezes, com uma convicção tão espantosa, que quando você é uma pessoa assim que preza, né, pelo que é ciência, pelo que é histórico, que preza pelo questionamento, porque ciência de verdade é feita por questionamento, é feita sempre pela verificação dos pares, é feita sempre pela abertura para a crítica. A gente começa a se questionar. Pô, não é possível que isso tudo está acontecendo e pensadores, autoridades, juristas estão vindo esse filme passar na frente deles e estão tendo, parece que um distanciamento, parece que não é comigo. Não é comigo que está acontecendo isso. E a gente tende, né? A gente tende a ter uma inclinação a pensar que isso também é responsabilidade do povo. Que o Joãozinho, que está lá recebendo um salário mínimo por mês e tendo que pagar R$ 300 de conta de luz, porque moram 6 pessoas na casa dele que usam chuveiro, que usam outros aparelhos eletrônicos. E essa pessoa tem que se preocupar com isso. Ela deveria ter que se preocupar dentro da lógica, claro. Mas será que essas pessoas elas têm condições emocionais, condições de embasamento teórico para ir para a rua para criticar isso tudo? Porque tem uma coisa que o Mano Brown fala muito, que eu concordo bastante, que é esse sonho aí da casa, do carro, esse sonho de viver a classe média, também é um sonho que o pobre preto também tem, né? O pobre branco também tem, né? Mas principalmente, né, o pobre preto também, pô, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. E esse sonho ele é vendido por essas pessoas mentirosas, essas pessoas que têm essa lógica do discurso do avesso, e elas estão preocupadas com a sobrevivência. A pessoa que sonha em ter uma casa e um carro, eu não sei se essa pessoa assim, ela é gananciosa. Se essa pessoa, ela quando faz de tudo para conseguir sustentar a família no final do mês, se ela é mau caráter, entendeu? Quando ela compra esse discurso mentiroso, esse discurso fascista, esse discurso tem uma lógica fraca que nós temos aí, eu não sei se essa pessoa ela é realmente parte do problema ou se ela é uma vítima do problema. É claro que eu não estou generalizando, tem o caso a casos, tem sim a possibilidade de você ser pobre, mau caráter sempre existe, mas a chance de você estar sendo enganado é sempre muito maior. Porque hoje está tendo esse empobrecimento do discurso. Hoje em dia você não precisa mais ter uma autoridade sobre aquilo que você fala para você afirmar alguma coisa. Você não tem que ter mais um embasamento teórico para você afirmar alguma coisa com convicção. Porque a lógica do discurso está enfraquecida.
Eu odeio fazer comparação com coisas tipo 1984, essas coisas assim. Na obra lá do George Orwell, tá claro isso aí da nova língua, entendeu? E é claro que não chega a ser uma nova língua que a gente está vendo no Brasil atualmente, porque no romance lá do Orwell tem regras específicas. Mas a gente pode estar pensando numa nova lógica do discurso. Porque hoje em dia é só você falar, a opinião ela vale mais do que a autoridade, do que o conhecimento, porque a autoridade ela também, a autoridade verdadeira dentro do discurso, ela se constrói através dos pares, ela se constrói através dela se provar através dos questionamentos que são feitos a ela. Porque muita gente confunde autoridade com impossibilidade de questionamento. A autoridade como sendo um ponto final. Não, fulano, Thiago falou aquilo porque ele é psicólogo, então a opinião dele é inquestionável. Não. A autoridade que eu falo é quando, depois de feitos todos os questionamentos e de serem permitidos novos questionamentos futuros, este argumento ainda se sustentar. Isso sim, para mim, é autoridade. Não é você chegar e impor uma coisa, é colocar algo que está posto. Quando você tem um discurso de autoridade pela autoridade, esse é um discurso que é muito fraco. Só que é o discurso que está sendo tolerado. É o discurso que está sendo ratificado. Porque enquanto as pessoas que têm autoridade intelectual, autoridade jurídica, autoridade política, estiverem sustentando esse espaço de ter esse discurso fraco, ele está sendo autenticado cada vez mais. A gente está vendo a reprodução de crimes históricos, né? O racismo, a desigualdade social, a corrupção, e agora isso está sendo autenticado na fala. Porque antigamente a gente tinha um não dito em cima disso, né? A gente tinha uma coisa, racismo é um tabu, polêmico e tudo mais. A corrupção era um tabu, polêmico e tudo mais. Hoje em dia a gente tem pessoas batendo no peito falando é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, e eu tô certo, e existe uma conspiração que justifica tudo isso que eu tô falando. Provas eu não tenho, mas tá aí para quem quiser ver. Aonde eu não sei, mas tá aí. Entendeu? E essa pessoa não tem obrigação de apresentar provas. Ela, quando ela é questionada, ela ataca o questionador, ela desmerece o questionador, ela não desmerece o argumento, tá? Ela não combate o argumento, ela combate o argumentador, né? Naquela falácia ad hominem, né? E tá tudo bem. E aí é a vida que segue, entendeu? E isso é muito preocupante. Isso é extremamente preocupante. E aí, quando eu vejo o noticiário, aquilo tudo sendo falado, as coisas todas que estão acontecendo, eu até prefiro ouvir o Medo Delírio em Brasília, porque a coisa está tão absurda que podcast como o Medo Delírio em Brasília, eles mostram, sim, claramente o absurdo que está acontecendo. Entendeu? Porque quando eu vejo o William Bonner dizer que o Bolsonaro falou qualquer absurdo, o William Bonner dizer que um deputado federal, um político, uma autoridade política falou um absurdo, e ele fala daquilo com um tom sério no Jornal Nacional, e aquilo não tem consequência, não tem peso, é só mais um dia, é terça-feira. Eu fico assim, eu começo a me questionar, começo a pensar assim, não é possível, isso deve ser eu que tô errado. O que você acha disso? Vocês acham que eu tô falando besteira? Ou muito pelo contrário, vocês concordam? Vocês acham que é isso aí mesmo? Deixa um comentário, ajuda esse projeto nosso que nós estamos fazendo aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, marcar um sininho, que eu não tenho dia nem hora para publicar vídeo, então quando vocês marcam o sininho, vocês estão mostrando para o YouTube que vocês estão interessados em ouvir o que está sendo dito aqui. Muito obrigado por assistir até aqui e tchau!